vegetação. Sim, esse assunto que é extremamente importante, sempre relacionado nas questões envolvendo impacto ambiental, sempre relacionando também nas questões de Enem com a biologia. Então, vem comigo e vamos matar tudo que tem para falar sobre vegetação. Sobre vegetação, ela que é o espelho do clima, que só se desenvolve onde o clima deixa, ou seja, nós precisamos entender um pouquinho sobre clima para entendermos também a vegetação. Se tu ainda não sabe muito sobre clima, dá uma olhadinha nos nossos vídeos relacionados, os elementos e os fatores climáticos, mas isso não deve ser um grande problema. Agora a gente vai falar sobre o clima e a vegetação que se forma ali. Te cuida, porque nós temos os biomas zonais e os azonais. Os biomas zonais são vegetações que acompanham as zonas climáticas, as zonas térmicas do planeta, e os azonais se desenvolvem independente da zona, ou seja, independente da latitude. Nós primeiro vamos falar dos biomas zonais, mas antes disso, vamos entender as zonas. Vamos entender as zonas climáticas. Sem piadinha com zona. Ah, por favor, não vamos fazer piadinha com zona, viu, editor? Vamos respeitar a mãe do professor que está trabalhando lá. Essa aqui é a imagem das zonas climáticas. Sim, essas são as zonas climáticas. Próximo do Equador, até os trópicos, nós vamos ter a zona tropical. Depois nós vamos ter a zona extratropical, subtropical ou temperada. E entre o círculo polar e o polo, nós vamos ter a zona polar. Então nós vamos trabalhar cada uma dessas zonas com cada vegetação que se desenvolve aí. Vamos começar pela zona polar. Bem próximo do polo nós não temos vegetação, nós temos a chamada neve eterna, nós temos o gelo eterno, nós não temos uma grande biodiversidade. Próximo do polo, nas regiões em que nós vamos ter o degelo, nós vamos ter a tundra. Sim, tundra na verdade é uma formação de musgos e líquens adaptados a uma condição de degelo de 2 a 4 meses geralmente. Como assim de 2 a 4 meses? Significa que só de 2 a 4 meses existe essa vegetação? Isso mesmo. Esse é um clima polar. Ele praticamente fica todo o ano congelado, ficando 2, 3, 4 meses com o solo exposto. Esse solo, quando exposto no verão, acaba tendo condições para que surjam algumas formações vegetais, mas são pequenos musgos, pequenos líquens, raramente uma formação arbustiva, como essa da foto aqui, ó. Essa aqui é uma formação de tundra, extremamente comum nas regiões próximas do Polo Norte, como Rússia, Canadá, Noruega, Islândia e Groenlândia. Bom, agora vamos falar da zona temperada. Sim, nessa região que não está nem tão próxima do Equador, nem tão próxima do Polo, é onde nós vamos ter 4 estações bem definidas. E essa definição de 4 estações é fundamental para a nossa vegetação. Lembra que a vegetação é o espelho do clima. Nas regiões mais próximas do polo, onde nós vamos ter um clima temperado subpolar, ou um clima temperado continental, um clima temperado frio, ou seja, tu tem ali é temperado, mas é muito próximo do polar, nós vamos ter uma formação chamada de taiga. Taiga, floresta boreal ou floresta de coníferas, extremamente comum nesses países como Suécia, Dinamarca, Noruega, Canadá, Rússia. No caso da Rússia, ela responde por praticamente metade do território russo. É considerada a maior floresta do planeta. Aqui nós temos algumas fotos sobre a floresta de coníferas. Vejam que é o que a gente chama de floresta homogênea. Praticamente uma espécie dominante, e aí a gente vai ter essa espécie se proliferando porque é a espécie mais adaptada a esse clima. Mas qual é a característica desse clima? Ele é muito
frio. Ele não é tão frio a ponto de não termos árvores, como no caso da tundra, mas ele é muito frio a ponto da gente ter uma pequena biodiversidade. O que a gente vai chamar aqui é de vegetação aciculifoliada. Cuidado com essa relação com a biologia. No Enem, isso costuma aparecer lá nas ciências da natureza junto. Então, vegetação aciculifoliada são folhas em forma de agulha, folhas com uma superfície muito fina. Mas por que essas folhas têm uma superfície tão fina? Porque quanto maior a superfície da folha, maior vai ser a perda de umidade pela transpiração. Consequentemente, uma vegetação que tem uma folha bem fina acaba transpirando menos. A folha é grande o suficiente para realizar a fotossíntese e mínima para não perder muita umidade por transpiração, já que a umidade nessa região, por causa da temperatura, é uma coisa bastante rara. Também a gente precisa entender o formato dessa árvore. É um formato conífero, um formato de cone, porque na verdade, quando a neve cai sobre essas folhas, sobre esses galhos, acaba caindo no chão. Vejam que essas árvores dificilmente têm folhas até o solo, porque na verdade essa parte do solo vai ser quase que totalmente tomada pela neve. Nós não vamos ter ocorrência de vegetação arbustiva, e sim dessas grandes coníferas, esses grandes pinheiros, essas árvores típicas do hemisfério norte. Daí o nome de floresta boreal, já que no hemisfério sul, nessa região subpolar, é praticamente só o oceano glacial antártico. Ainda na zona temperada, um pouquinho mais afastado da região polar, nós vamos ter a floresta temperada. Floresta temperada ou floresta de folhas caducas. Porque o nome correto seria floresta caducifoliada ou caducifólia. Por que caducifólia? Porque ela cai numa época do ano. Sim, nessa vegetação, se a planta tiver folhas durante o inverno, ela transpira, perde umidade, perde energia e morre. Portanto, a folha cai para sobreviver a um inverno muito rigoroso, muito frio. Durante o inverno, a planta não tem folhas, não transpira, é um estágio de hibernação. Começa a primavera, aumenta a insolação, aumenta a temperatura, e nós vamos ter um desenvolvimento da folha, da flor. No verão haverá a reprodução e no outono a folha seca para cair novamente. Portanto, no inverno frio, sem folhas, primavera com flores, verão com frutos e outono é sempre igual, as folhas caem no quintal, só não cai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal. Tá vendo essa bandeira aqui? É a bandeira do Canadá. Essa vegetação é tão importante para a região que o símbolo do país é a folha. Do mesmo jeito que em vários países da Europa nós vamos ter a ocorrência desse tipo de vegetação, como na Alemanha, na França, na Inglaterra. Na Inglaterra, inclusive, nós temos a floresta de Sherwood, do filme Robin Hood. Filme do Robin Hood sem folhas no chão não é filme do Robin Hood. Se o clima temperado está muito próximo do polo, coníferas. Se o clima temperado tem um pouquinho de umidade, tem as 4 estações bem definidas, floresta caduca. Mas agora, se o clima temperado está muito no continente e não tão próximo do polo, nós vamos ter as pradarias ou campos. É uma vegetação rasteira de uso agropastoril. Essa vegetação tem como principal característica a vegetação gramínea. É uma vegetação que não tem tanta umidade, mas também não tem tanto frio a ponto de acumular neve no solo. Consequentemente, a fauna, sim, a fauna dessa região, a gente também tem que analisar, é de pequenos mamíferos. Numa vegetação rasteira como essa, qualquer animal maior chama a atenção dos predadores. Por isso eu falei que nós vamos relacionar com a biologia. Por isso que eu falei que a gente vai falar sempre sobre os dois assuntos,
Biologia, geografia. A biologia que me dá as formas vegetais, flora e fauna, a geografia que vai falar sobre o clima e sobre a atividade humana na região. As pradarias ocorrem nos Estados Unidos, no centro da Europa e aqui no nosso continente, a região do Pampa, que pega Argentina, Uruguai e sul do Brasil. Essa região tem alguns dos campos mais famosos do planeta e uma utilização agropastoril extremamente interessante, com uma grande produção na área da pecuária. Fechando a zona temperada, nós temos a vegetação mediterrânea ou chaparral. A vegetação mediterrânea é interessante porque ali nós vamos ter a ocorrência de oliveiras e videiras. São árvores que nem são tão grandes, nem tão pequenas, alguns arbustos também. Região do sul da Europa, norte da África, Israel, banhado pelo mar Mediterrâneo. Mas também ocorrem em áreas no Chile, em áreas da Califórnia, nos Estados Unidos e no sul da Austrália. Essa vegetação é formada por oliveiras e videiras, azeitona e uva. Não por acaso a região do sul da Europa e do norte da África tem grande produção de azeite. Não por acaso Itália, sul da França, Espanha tem grande produção de vinhos. Sim, a bebida da região é o vinho, porque lá, quando o mato toma conta de uma área, o que nasce é uva e azeitona. Aqui, quando o mato toma conta de uma área, nasce isso porque o Brasil é um país tropical, ou seja, o Brasil tem uma grande biodiversidade. Já nessas regiões, nós vamos ter um clima temperado mais ameno. É um clima sem ocorrência de neve, também não tem muita umidade e uma vegetação que vai estar adaptada a essa condição atmosférica. Nessa região, as pessoas estão acostumadas a tomar vinho, porque é a bebida típica da região. Aqui, a gente está acostumado a tomar cachaça, porque é o que dá para produzir numa região tropical. Cana de açúcar. Não sabe nada, inocente, tudo pá! E é sobre a zona tropical que eu vou começar a falar agora. Isso, zona tropical, onde nós temos a maior parte do território brasileiro, mais de 90% do território brasileiro, onde nós temos a maior parte dos nossos biomas. Vamos falar o que sobre a zona tropical? Que nela nós temos duas formações principais, as savanas e as florestas tropicais. Vamos começar pelas savanas, que são áreas típicas do interior dos continentes, então clima tropical continental. É um clima quente, só que vai ter uma alternância nas estações. Como assim? O verão é quente e chuvoso, o inverno é quente e seco. Durante o verão, a vegetação pode ter folhas. Durante o inverno, ela não pode ter folhas, porque senão ela vai perder a umidade durante a estação seca. A gente já falou isso quando falamos das 4 estações lá do Canadá, quando falamos lá da vegetação de folhas caducas. Lá a gente chama de vegetação caducifoliada. Aqui a gente pode chamar também de vegetação caducifoliada ou de vegetação tropófita. Significa a mesma coisa. A savana ocorre na África e vários tipos de savana ocorrem pelo mundo com outros nomes. Nós vamos ter, por exemplo, aqui no Brasil, o cerrado, também temos na região da América Central, temos também na Austrália. Aqui no Brasil, a grande diferença em relação à savana está na fauna, porque aqui no nosso cerrado, a fauna é formada por mamíferos de médio porte, como anta, paca, tamanduá, lobo-guará. Na África, nós vamos ter os grandes mamíferos, os elefantes, os rinocerontes, búfalos, zebras, girafas, leões, gnus, crocodilos. Não, crocodilo não mama. Então, nós temos aqui os grandes mamíferos na África e mamíferos de médio porte aqui no Brasil. Por quê? Uma questão de evolução apenas. A vegetação, que é o que realmente vai importar para nós, é basicamente a mesma. Ocorrência arbórea e ocorrência arbustiva. Essa ocorrência arbórea esparsa, então algumas árvores bem espaçadas,
e essa ocorrência arbustiva dominando grande parte da paisagem. Durante uma época do ano parece seco, parece tudo morto, durante outra época do ano parece cheio de vida, parece uma vegetação extremamente rica, verde, com grande reprodução dos vegetais e também dos animais. Fechando nossos biomas zonais, temos as florestas tropicais e equatoriais. No Brasil, essas são extremamente importantes porque nós temos a floresta amazônica e também a Mata Atlântica. Floresta amazônica, que é equatorial, Mata Atlântica, que é tropical litorânea. Então, uma região quente e bastante úmida. Como é quente e é úmida, tem bastante chuvas, a biodiversidade é enorme, não tem grandes restrições. Essa espécie não pode, aquela espécie não pode, qualquer espécie pode. Na verdade, o que a gente vai ter aí é uma vegetação latifoliada. Por que latifoliada? Porque são folhas largas e folhas perenes, ou seja, folhas que não caem em nenhuma época do ano, já que não tem estação seca. Então, criatura, perto do polo, pouquíssima vegetação. À medida em que eu vou me afastando do polo, vai aumentando a temperatura, eu já passo a ter 4 estações, passo a ter mais umidade, até chegarmos numa região equatorial em que o calor é grande, a umidade é grande. Tá vendo essa imagem aqui? Quanto mais próximo do Equador, maior a biodiversidade. A biodiversidade aumenta à medida em que eu me aproximo do Equador e me afasto das áreas mais frias do planeta, as regiões polares. Criatura, lembra que eu falei no início que os biomas se dividem em zonais e interzonais. Todos os que eu falei até agora estavam relacionados a alguma zona térmica do planeta. Porém, eu tenho 3 biomas que não estão relacionados à latitude, às zonas térmicas, que são as estepes, os desertos e as vegetações de alta montanha. Estepes são formações em regiões de clima semiárido. Geralmente ocorrem na transição entre um bioma florestal e uma região desértica. Nós vamos ter as estepes ocorrendo no leste europeu, na Austrália, na Ásia, nos Estados Unidos, na América do Sul, na África. Portanto, não está necessariamente organizado de acordo com a latitude, mas sempre com essa relação de transição de uma região mais úmida para uma região mais seca. Então, uma vegetação de transição, onde nós vamos ter alguma ocorrência arbustiva, uma ou outra ocorrência arbórea de pequeno porte, vegetação bem espinhenta e bem adaptada à alternância de clima. Não é totalmente úmido, também não é totalmente seco. Então, geralmente, uma vegetação tropófita, uma vegetação que vai derrubar a folha nas épocas mais secas. Já nos desertos, nós vamos ter uma vegetação adaptada a um clima em que não chove, ou que chove minimamente durante o ano. Portanto, nós temos a chamada vegetação xerófita. Essa vegetação é adaptada à mínima umidade. Geralmente é uma vegetação que não tem folhas, a mínima umidade que ela tem, ela não transpira. Geralmente vegetações cactáceas. Sim, essas vegetações que no processo evolutivo transformaram suas folhas em espinhos e passaram a realizar a fotossíntese a partir do seu caule. Assim, elas têm uma mínima perda de umidade e o pouquinho de água que elas conseguem no solo, elas conseguem sobreviver. E para terminar o assunto de hoje, nós temos as vegetações de alta montanha. Assim como nas regiões polares, nas regiões de alta montanha, a temperatura é muito baixa e vai ocorrer um degelo sazonal. Então, a vegetação nas áreas mais altas é muito semelhante à vegetação da tundra, que é uma vegetação de musgos e líquens adaptados ao degelo. Portanto, não te esquece disso. À medida que a altitude aumenta, diminui a temperatura. Assim como à medida que a latitude aumenta, diminui a temperatura. Então, à medida em que nós temos um aumento da altitude, nós passamos a ter vegetações semelhantes às regiões temperadas, às regiões polares, ou seja, a gente vai ter uma redução da biodiversidade. Claro que falando assim das vegetações, a gente está desconsiderando a ação humana em grande escala. A gente tem que pensar que a vegetação nem sempre se apresenta dessa forma, já que quando a gente fala de impactos ambientais, a primeira coisa que deixa de existir é a vegetação. É o mais frágil dos elementos naturais, já que o relevo e o clima demoram mais para se degradar. A vegetação se degrada com grande facilidade. A gente tem que entender que é necessário manter a vegetação, mas também é necessário se desenvolver. Por isso se discute uma questão de desenvolvimento sustentável, o que seria desenvolver sem destruir em larga escala. Mas esse assunto já é um assunto para um outro momento, para um outro vídeo. Por enquanto eu fico por aqui e
principalmente com a certeza de que o assunto primeiro ano, que o assunto geografia física ou geografia natural, tu já está tirando de letra. Até a próxima! Outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal. Não.